Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala é Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast que é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um fechamento semanal. A gente está trocando de nome aí, vai ser Resenha Econômica. Já começou hoje, só que a força do hábito a gente não conseguiu trocar e nem pensei nisso também. Mas eu vou apresentar a mesa hoje. É uma mesa um pouquinho diferente. Hoje tem, o pessoal está começando a se soltar agora. Vai ter até final do ano, tem uma galera para ir, conhecimento e conhecer história. Acho que é bem interessante. Vamos começar para quem já é do time, a dupla sertaneja embaixo de mim aqui, Éber e Jean. Onde é que vocês vão tocar hoje à noite? Vamos tocar amanhã cedo. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Não. Até a camiseta é igual, olha, ali meio azul, meio verde. Mas quem tá errado aqui é você, porque a gente não é o KLB. Cadê a tua... Não é? Cara, eu vou pegar essa promoção para vocês. É pior, ó. Também apareceu. Bota aí. Não, então bota aí, porque daí a gente vai ficar. Depois já bota no final, a gente bate uma foto aí, o KLB, a nossa nova back vocal aí, a Bianca, chegando no aqui. Beleza, gurizada? Tudo certo? Tudo boa. Tranquilo? Tudo certo. Mais uma sexta aí para conta, né? Bianca, como é que tu tá? Tudo certo aí? Esse quadro atrás, nossa sala de reunião em Floripa, muito bonito. Bonito, né? Daqui a pouco tu vai ter Eu tô em Floripa também, melhor ainda. Pra sacanear com ele. Hoje a Bianca vai fazer parte do nosso podcast aí, a gente vai dar um tempo a mais para a gente conhecer um pouquinho da história da Bianca. Já a gente vai começar a falar um pouquinho, mas vamos seguir de praxe a nossa rotina e vamos encaixar a Bianca no final. Obrigado pela presença, Bianca, já antecipo isso. O nosso Ibovespa, semana não muito positivo, hoje fechamos em alta de 0,41 a 121.193 pontos. Nas semanas, entregamos uma queda de 1,32 e no mês 0,50. Tá bom, dá para recuperar. 0,50 é quase nada. Para quem já viu 20 semana pela frente, né? Para quem viu 20 e poucos no mês, o que é 0,5? O dólar no mês subiu 0,76, era para ter caído, tem que torcer, faltam mais quantos dias para aquela operação? 35? 40, mais ou menos. Na semana subiu 0,29 e hoje ele caiu 0,21. E terminamos a semana a R$ 5,24. Jean, explica aí o que aconteceu na semana. A inflação americana veio dentro da expectativa, veio tudo igual, tá mais ou menos, meio morno, meio frio. Dá um briefing aí do que rolou. Tentar resumir, a semana foi realmente bastante movimentada, não só no cenário econômico, mas no político também, mas eu não vou atravessar aqui o meu analista político, né, o Weber, vou deixar toda essa parte de contexto político para ele desenvolver aqui na nossa conversa, né, mas como eu falei, semana movimentada, cenário político, corporativo, com a divulgação de resultados, de balanço. E a semana começou com o índice Bovespa com uma leve alta de 0,17, com destaque para a subida das ações do Itaú, que representam um pouco mais de 6% do índice. Na terça, o nosso índice de ações fechou em queda, aí, puxado pelos bancos, né? Segunda foi a subida, aí, uma pequena subida por conta da influência do Itaú, né? E na terça-feira os bancos, ao contrário, né? Foram os inimigos do índice. Então, fechou em queda. Tivemos na terça-feira também a divulgação do IPCA de junho, que subiu 0,96. Lembrando que em junho este mesmo indicador ficou em 0,53. Então, com esse novo resultado, o IPCA em 2021 está em 4,76 e 9% nos últimos 12 meses, né? Por isso que a gente está vendo essa mão pesada do Banco Central, né? De aumentar a taxa de juros. Tivemos um aumento aí semana passada de 1%, já está precificado para a próxima reunião mais 1%. Na quarta, apesar de o índice ter fechado próximo à estabilidade, foi 0,12 negativo, no início da sessão chegou até perder 1%, né? O destaque nessa sessão foram os papéis da Petrobras, que subiram mais de 1%, com a alta do preço do barril de petróleo. A decepção foi com a venda no varejo, que caíram 1,7% em junho, em comparação a maio, indicando a maior retração do setor desde a criação desse índice, que foi feito no ano 2000. O mercado estava esperando uma alta de 0,7%, e na quarta também a ação da Minerva saltou mais de 14% após uma notícia de um possível fechamento de capital, mas a notícia foi desmentida no dia seguinte.
Nessa semana também tivemos a ata do Copom, né, como eu acabei de falar, semana passada tivemos a alta da taxa e essa semana tivemos a divulgação da ata, né, que reforçou essa alta da Selic em 1% na próxima reunião. E o parecer técnico dessa ata coloca que os objetivos da autarquia monetária, que deseja levar esse patamar da Selic acima do neutro, o que seria uma política contracionista com o intuito de manter a inflação na meta. Ontem a Bolsa caiu mais forte, uma queda de 1%, igualou a mínima de maio, e o que influenciou esse péssimo resultado foram a divulgação de alguns balanços, como o caso da Ultrapar, que é a proprietária dos Poços Ipiranga, que decepcionou com o seu balanço, né, com o resultado, e o papel da empresa caiu 12% nesse pregão, e também contribuiu para essa queda as incertezas sobre a reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, que era para ter sido votado ontem, mas foi jogado para a semana que vem. E foi divulgado também ontem o volume de serviços, que cresceu 1,7% em junho, mostrando um aquecimento desse setor no país, né, já que está 2,4% acima do período pré-pandemia. E o resumo da semana aqui no Brasil, né, que a Bolsa Brasileira se descolou totalmente das principais bolsas globais. Agora a gente vai até falar um pouco de Estados Unidos, né? Na terça, o Senado americano aprovou o pacote trilionário de infraestrutura. Também tivemos a divulgação do CPI, que é o IPCA lá dos Estados Unidos, que subiu 0,5% em julho, e em linha com o esperado, né? Nos últimos 12 meses o índice acumulou alta de 5,4%. Isso, de certa forma, arrefeceu aquela preocupação sobre a aceleração da inflação na maior economia do planeta. O mercado estava precificando que as altas da inflação nesses últimos meses provocaram a mudança de política monetária adotada pelo Fed, que vinha sempre reforçando em seus comunicados que essas altas inflacionárias eram apenas transitórias e que eles precisariam de sinais mais claros de recuperação para, então, assim, iniciar um processo de redução de estímulos na economia americana, e dessa vez o Fed saiu ganhando, né? Então a sua alegação de que a inflação está sob controle está convencendo o mercado. Tivemos também ontem os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que ficaram em torno de 375 mil dentro da expectativa, e foi uma semana de queda de recorde, né, das bolsas americanas de Dow Jones e S&P. Na Europa, tivemos a divulgação do PIB no Reino Unido, que cresceu 1%, número acima do esperado, mas ficou abaixo do nível pré-pandemia. E, por fim, vamos falar um pouquinho aqui de China, né? China, que essa semana divulgou um resultado de crescimento de um pouco mais de 19% nas exportações em julho. Foi um pouco abaixo da expectativa, que era de 20%. As importações tiveram um aumento de 28%, abaixo dos 31% esperados. Foi divulgado também nessa semana o índice de inflação ao consumidor, referente a julho, teve uma alta de 1%. E por lá, as preocupações com o avanço de contaminações da nova variante Delta têm trazido preocupação para o governo chinês, né, que vem vendo esses casos aumentarem. Então, isso acaba tendo influência, inclusive, na parte de commodities. Então, não é uma situação exclusiva da China, em todo o planeta, né? A gente vê essa preocupação na Europa, a gente também vê nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, quanto mais rápido esse nível de vacinação alcançar, né, em todos os países, a gente vai poder ter menos preocupação com essa nova variante. Era isso, Júnior. Deixa eu desmutar aqui. Boa, Jean, valeu. Cara, a semana foi meio assim, né? Segunda-feira banco sobe, terça-feira banco cai. Ontem B3 cai, hoje B3 sobe. É um caiu, comprou, que a semana foi bem olhando isso aí. Eber, o que rolou com os meninos aí, cara? O que tá... Vota, não vota, imposto de renda? Cara, isso é meio confuso, né, cara? Não dá para entender direito. Muita incerteza nessa semana, tanto na Bolsa, com relação aos setores, um dia sobe, um dia cai, e muito afetado aí pela nossa política, né? Vamos lá, então, essa semana nós tivemos mais algum... O negócio está pegando fogo, vamos falar assim, porque o clima está tenso, a gente está vendo uma briga muito grande entre os poderes, principalmente, né? Isso afeta a nossa projeção fiscal, afeta, né? Entra toda essa parte do precatório. Então, vamos explicar um pouquinho mais rapidinho o que aconteceu aqui essa semana. Então, essa semana nós tentamos votar o imposto de renda, reforma tributária, né? Essa reforma que foi separada em duas partes, uma está na Câmara, a outra está no Senado. A da Câmara, ela discute a reforma sobre o imposto de renda,
e algumas divergências existentes aí, principalmente sobre o impacto dessas mudanças na arrecadação dos estados e municípios, levaram o presidente da Câmara a ceder aí o apelo dos líderes para ter mais tempo para avaliar o projeto, né? No último relatório apresentado aí, a proposta era que o imposto de renda da pessoa jurídica caísse 8,5 pontos percentuais, de 25% para 16,5%, e a contribuição sobre lucros, né, que pode chegar a 20% na legislação atual, cai 1,5 pontos percentuais aí. Em relação à tributação de lucros e dividendos, a isenção para pequenas micro e pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões por ano. E também para as empresas integrantes do Simples, né? Uma vez que são menores ainda que as micro e pequenas aí, né? Então, a gente já pode ver que o caminho é mais ou menos tributar aí as empresas grandes e deixar as médias e pequenas aí conseguindo distribuir seus dividendos aí, até porque é uma necessidade, né? Geralmente as pequenas e médias empresas são que colocam aí o salário todo mês na mão do empreendedor via dividendos aí, né? Então seria um prejuízo bastante grande para a população de classe média, digamos assim, né? Então, indecisão, ninguém se acertou e ficou para depois, né? Mas o importante é que está sendo discutido, está sendo tentado, está sendo evoluído e a gente acredita que vamos chegar num resultado bacana para todo mundo. É pelo menos o que parece que os meninos estão interessados em fazer um negócio meio certo aí, né? Isso é uma notícia muito boa. Quando fala menino, fica Bom, engraçado, né? os meninos, os alunos. E o atraso aí da reforma não foi o único revés governista essa semana, aí também carimbaram a semana do governo aí a rejeição do voto impresso, então um assunto que estava em pauta, o Arthur Lira colocou no plenário da Câmara, né, esse assunto que o Bolsonaro está batendo todo dia praticamente. Então foi recusado o voto impresso, revogação da Lei de Segurança Nacional, né, que abriu alguns precedentes aí, vai abrir alguns precedentes para criminalização de atos antidemocráticos aí, né, que é claramente uma matéria aí contra o governo, né, mais uma tentativa de ir contra esses ataques do governo aí aos outros poderes. E os ruídos da PEC dos precatórios, né? Essa semana foi aprovada aí foi discutido a PEC dos precatórios aí para parcelar os precatórios de 2020, né? Então, o Paulo Guedes reforçou a necessidade dessa proposta a deputados a dizer que os 90 bilhões de precatórios orçados para 2020 levariam à explosão da lei de responsabilidade fiscal e crime de responsabilidade, né? Então, tem muito precatório vencendo ano que vem e a proposta do governo é parcelar isso aí, jogar um pouco mais para frente. O mercado enxergou isso como um possível calote, aí, uma incapacidade do Brasil de pagar suas contas. Isso foi um dos principais pontos que levaram a nossa bolsa para baixo essa semana. Então vamos ficar atento aí como que vai passar essa matéria, mas é importante, infelizmente, nós não temos espaço no orçamento para esse tanto de precatório aí do ano que vem, então vai ter que ser reparcelado mesmo, e isso é uma péssima notícia para nós, enquanto Brasil, enquanto situação fiscal aí, que é o que importa para os investidores, principalmente para o gringo quando olha aqui para dentro, né? Preocupado com com o impacto na alta do preço dos combustíveis, o Bolsonaro disse ontem que pretende redirecionar 15 bilhões de subsídios para zerar a cobrança de PIS e COFINS sobre o diesel e anunciou que vai zerar o imposto federal sobre o gás de cozinha também, né? E deixou aquele desafio para os governadores também diminuírem o ICMS sobre o gás de cozinha, né? Uma fala bastante forte ainda hoje pela tarde, que ele falou que não sabe por que os governadores não têm interesse em baixar o preço do gás, né? É notório e claro que a população joga isso nas costas do presidente, mas chega um momento que, né, após ele zerar os impostos federais, ele não tem muito mais o que ele fazer, né? Então ele jogou essa bomba no colo dos governadores aí, né? O Senado aprovou ontem também um projeto que aumenta o limite de faturamento de microempreendedores individuais de 81 mil para 130 mil por ano e a possibilidade de contratar 2 funcionários aí, o MEI. Então, o texto vai à Câmara, é uma expansão do programa, aí, um negócio que deu muito certo no Brasil, muita gente conseguindo se formalizar aí através do MEI, então a gente vai abrir um pouquinho mais a amplitude disso aí. Então, vamos falar um pouco dessa briga entre o Bolsonaro e o Judiciário aí, né?
um novo capítulo agora essa semana com a decisão do Alexandre Moraes de acolher a notícia crime para mandar investigar o presidente aí pelo vazamento do inquérito sigiloso a respeito do ataque hacker ao TSE, né? Então, o Bolsonaro soltou no finalzinho da semana passada esse inquérito aí, provando que o TSE tinha sido invadido, enfim, que o sistema não é tão seguro. E o Alexandre Moraes, por abrir uma queixa-crime aí para ele não né, nessa disputa que está aí, a gente está vendo, né, o Bolsonaro segue na disposição aí de tensionar o ambiente a continuar a sua luta pelo voto impresso, mesmo após vencido na Câmara, o assunto não está encerrado, né, e ele diz ter certeza de apoio total das forças às duas decisões aí, então ele joga um pouco com as Forças Armadas na mão aí, tentando intimidar talvez de alguma forma, né, e a tensão aumentou ainda mais hoje, né, com a prisão preventiva do Roberto Jefferson, que é presidente nacional do PDT, ex-deputado, e que vinha defendendo o governo Bolsonaro aí contra tudo e todos praticamente, né? Então, mais um ataque aí a um bolsonarista, vamos dizer assim, né? Determinado também pelo Alexandre de Moraes hoje. Então, apresentou indícios de mais de 10 crimes na ordem de prisão do ex-deputado, incluindo fazer parte do núcleo político que visa desestabilizar as instituições republicanas. A notícia pegou os parlamentares do núcleo bolsonarista de surpresa e acende um alerta aí para o avanço das investigações do inquérito das fake news ou das milícias digitais, enfim, esse inquérito que está aí se arrastando no Supremo e cada vez eles vão colocando mais gente para dentro e, pelo que parece, tem sido um instrumento que eles vão usar aí para, segundo eles, calar quem vai contra a democracia e quem brava contra a democracia no Brasil, né? Aí resta saber qual a democracia que cada lado está se referindo, né? Mas é isso aí. Da tensão entre executivo e judiciário, a gente passa para a tensão entre as duas casas, legislativo, Câmara e Senado, né? A reforma eleitoral no Senado pode ter impacto na sequência da agenda econômica, né? Em conversas aí, a gente viu uma disposição de travar as pautas de interesse do Rodrigo Pacheco, como o Refis, que é quase a segunda parte da reforma tributária que está no Senado, e caso o Senado não dê andamento à PEC dos retornos das coligações proporcionais, né? No dia do voto impresso, a gente viu que foi passada uma boiada lá na Câmara, foi aprovado a volta das coligações, que foi uma diferença muito grande nos eleitos a vereadores, principalmente no ano passado. Aí. Então, os deputados, os meninos querem as coligações, viu, Júnior? Então, e quem pensa um pouquinho não quer coligação, né, cara? Esse que é o complicado, a gente vê cada vez eles passando uns negócios rápido, assim, para a gente não ficar sabendo. E aí o Rodrigo Pacheco se mostrou meio contrário a dar um prosseguimento nesse assunto na Câmara e já veio a contrapartida, então nós vamos frear a reforma eleitoral. Eleitoral não, a tributária. Então o jogo é pesado, né? E para terminar, vamos falar da CPI. Ontem o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, prestou seu depoimento bem tumultuado em que confrontou aí a comissão, né? É o primeiro depoimento de um político profissional, vamos dizer assim, na CPI, né? Até então tinham vindo os cargos técnicos, alguns apoiadores, né, um pouquinho de fora da seara política aí, né? E ontem foi um deputado com muita experiência, que sabe jogar o jogo, e a comissão ficou meio apavorada aí, né? Então chegou um momento que eles decidiram interromper e falar que agora ele vai voltar a depor, agora não na condição de convocado, mas sim na condição de investigado, né? Então, e no finalzinho assim, ainda foi interessante que o Ricardo Barros falou: bom, eles vão me convocar de novo, eles vão ter tempo para estudar e para se preparar, mas eu também vou ter. Então, aí está começando uma briga de verdade entre política do executivo contra esse pessoal da CPI aí. E claro que esse episódio não contribuiu para melhorar aí o relacionamento entre a Câmara e o Senado. Então, nós temos muita tensão no ar, muita coisa acontecendo, dá a impressão que daqui a pouco pode explodir uma bomba, e nós vamos ficar atentos aí para ver que toda essa briga vai dar aí, né? Mas a gente sabe que bom para o Brasil não é, né? Acho que a única notícia boa que a gente pode ter nesse momento da política
é o esforço aí de andar as reformas, né? Com exceção disso, é briga atrás de briga que só atrasa e prejudica o Brasil aí, traz dúvida e incerteza para os investidores, principalmente internacional, né? É isso aí, Júnior. Fechou, meu brother. Cara, política é sempre isso, é aquela discussão que a gente fala, né? A gente está em mãos de pessoas que às vezes não sabem nem o que estão fazendo, estão só com interesse próprio, que é o que a grande maioria faz. Mas agora vamos para coisa boa, vamos conhecer um pouquinho da Bianca aí. Bianca, conta aí para quem escuta a gente, quem tu é, onde é que veio, onde vive, igual o Globo Repórter. Então, do que se alimenta. Cara, e agora, assim, ó, se vocês quiserem, ó, deixa os microfones abertos aí e vamos fazer um bate-papo bem de boa, bem resenha mesmo, como vai ser o novo nome do episódio. Então, eu estou no mercado financeiro praticamente 10 anos, trabalhava num banco e como gerente de pessoa física, fui passando. O gerente de pessoa física, ele tem várias graduações, né? Primeiro trabalha com um certo grau de salário e aí dos clientes, né? E até alta renda, clientes com alta renda. Então, eu galguei essa parte, tive uma ascensão bem legal no banco, quando eu fui convidada para ser sócia da Siglo e estar com clientes da forma mais próxima e trabalhando com investimentos era uma coisa que me brilhou os olhos e o que eu sentia falta no banco, né? Dar uma atenção melhor e ser mais próximo. Então, é isso. Eu estou aqui desde novembro, bem feliz. Como é que começou esse gosto por mercado financeiro, né? De você gostar de investimentos, porque antes, de alguma forma, no banco, apesar de não ter a estrutura que, né, você tem hoje, mas de alguma forma você já trabalhava com investimentos, né, Bi? Então, já trabalhava com investimentos. Essa tua paixão por investimentos, no serviço de assessoria, né? Que é investimento, na verdade, é o produto, né? Mas eu acho que o que encanta mesmo aqui, o que a gente faz é esse relacionamento, a assessoria que a gente presta para o cliente, né? Sim, isso foi também não só por eu ser bancária, porque não é só o conceito técnico, mas uma experiência própria minha, né? Eu estava beirando os meus 40 e eu não tinha essa cultura de investir eu mesma, né? Então eu pensava muito, tinha aquelas crenças que eu tinha que viver o hoje, que eu não sei como é que eu estaria amanhã. E eu comecei a entender, fazer essa releitura assim da minha vida financeira e uma autoanálise, e aí onde eu comecei a ler e estudar, e eu vi que aquelas crenças que eu cresci escutando fizeram um impacto em mim, né? Então, hoje em dia, eu vejo isso muito claramente, eu consigo identificar nos clientes, em parentes e durante minha vida, que é aquela coisa que a gente... dinheiro é sujo, quem tem dinheiro são pessoas egoístas, quem tem dinheiro é corrupto. E essas coisas ficam ali martelando inconscientemente e a gente não tem, né, essa noção que isso prejudica, né, o nosso desenvolvimento. Então, foi a partir daí que eu comecei a ler mesmo, até tem alguns livros depois que eu trouxe aqui, porque eu posso até indicar para quem tem interesse. Os Segredos de uma Mente Milionária fala sobre isso, né? Sobre Isso, esse mesmo. Ele fala sobre essas suas crenças, que tu não sabe, assim, mas tipo assim, pô, se a tua família inteira viveu pegando empréstimo, tá acostumado, tipo, comprou um negócio, tu segue o fluxo, vai seguindo, e tu não percebe que pra ti é normal, que pra outra pessoa às vezes não é. Então, essa mudança de hábito mesmo que a Bianca tá falando é uma coisa que poucas pessoas conseguem ter essa virada de chave, assim, mas é bem possível virar. Eu até separei uma frase aqui que eu vou ler rapidinho, que é bem interessante, assim, se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? Entende? Então, assim, o conceito para ti tem que internalizar e ver que aquilo ali é bom, né? E que é interessante, faz sentido, e só assim a gente consegue progredir, né? Porque ter riqueza, ter prosperidade não é um fim, é um meio. Tu vai conseguir ajudar um parente numa situação de doença, tu vai conseguir ter conforto, tu vai conseguir
ter segurança e tranquilidade, né? Então, a realização é a caminhada, né? Não é o ponto de chegada, né? Exato, exato. Então, isso para mim se tornou muito evidente, e aí onde eu comecei a fazer lá no meu Instagram mesmo, né? Algumas postagens sobre isso, sobre essa mudança mesmo que eu tive experiência durante a minha vida bancária, claro, com os clientes, mas principalmente a minha, né? É que o banco, aqui só o Weber que não trabalhou em banco, né? Mas assim, o banco, quando a gente entra, muda bastante a nossa visão de dinheiro, Para mim, eu lembro que na época mudou tudo, assim, eu sei, pô, a gente não entendia 2010, não entendia quase nada de banco ainda, tive bem pouco relacionamento, e vai criando isso aí, a gente vai vendo que cada vez mais a gente precisa desse atendimento mais priorizado, sabe? Esse atendimento mais que hoje a gente presta para o cliente, esse atendimento mais próprio, especialista em alguma coisa, para ter essa confiança. E no banco a gente ia se virando, e vende cartão, e vende seguro, e vende captação, e vende não sei o quê, e fala de investimento. Então, cara, é que nem eu falo, cachorro com 2 donos passa fome, cara. Então não dá para te fazer duas coisas ali. Exato. E ter o conceito, né? Normalmente as pessoas no Brasil acham que ter casa própria é um ativo, né? E não é necessariamente pode ser um ativo se for uma segunda casa, né? Tudo que é ativo é o que te gera renda, e tudo que é passivo é que te faz gastar. Então, um carro, normalmente, ele é um passivo, né? E as pessoas acham que é um ativo, porque elas têm carro, elas acham, mas elas não lembram que elas têm que pagar gasolina, IPVA, manutenção do carro. Então, isso tira dinheiro dela. Tudo que tira dinheiro dela é um passivo. Então, esses conceitos, não é certo ou errado ter os ativos e passivos, mas ter o conceito claro é muito importante na sua organização, né? Então, isso tem que ficar claro. A grande ideia que a gente tem com o podcast, tu no teu perfil e todo mundo chegando, é trazer essa educação financeira. Até tem um projeto de lei para trazer, então assim, pô, se souber o mínimo do mínimo, assim, cara, de matemática, vamos dizer assim, ou de saber o que é um ativo, o que é um passivo, cara, já vai mudar a vida o futuro de milhões de pessoas. Então, assim, é um desafio quase igual remar contra a maré, né? Porque a gente está acostumado a viver no Brasil aqui, que o brasileiro está acostumado a construir patrimônio através de dívida, né? Então, se o cara não tem uma parcelinha no final do mês para pagar ali, ele não vai trabalhar, enfim, e se for ao contrário, ele não ter essa parcela, ele não conseguiria guardar aquele dinheiro, porque o brasileiro é imediatista demais, né? Então, a única forma, né? E o cara acaba pagando a vida inteira por uma casa lá que ele deixa para os filhos falam, nossa, meu pai trabalhou a vida inteira para pagar essa casa, mas não vê o quanto ele já poderia ter comprado a mais do que a casa se ele fizesse essa psicologia reversa e se colocasse na outra ponta dos juros, né? Mas sabe que tem até uma questão cultural mesmo, né? Porque em casa as famílias, eu pelo menos eu não conheço nenhuma família que conversa sobre isso, sobre finanças com os filhos, né? De tentar de alguma forma fazer alguma analogia para que a criança, né, o jovem, ele consiga entender o valor do dinheiro, né? Porque às vezes a criança ela recebe uma mesada, né? Mas ela não tem noção de quanto que aquilo representa, né? O que ela pode comprar, o que ela pode ganhar se ela deixar de gastar naquele mês, né? Se ela poupar, e principalmente nas escolas, né? O adolescente que está prestes a entrar em numa vida adulta, ele não tem a menor noção de mercado financeiro, de como funcionam os investimentos, como funciona uma bolsa. Ele sai não só para a parte financeira, mas eu diria até de uma forma bem ampla, ele sai totalmente despreparado para o mercado de trabalho, né? E aí uma coisa vai levando a outra, né? O cara sai despreparado para o trabalho, quando recebe uma oportunidade, vai lá, começa a ganhar o dinheiro em vez de guardar, enfim, fazer um planejamento, começa a criar dívida, né? Como o Weber acabou de falar. E quando a gente vê, a gente tem esse cenário de muitas famílias endividadas, né? Sem algo claro, assim, de como sair dessa situação. Eu acho que até nesse ponto a Bianca, ela pode compartilhar com a gente, né, de que forma, assim, as pessoas podem dar essa parada na vida, revisar, né, tudo que está acontecendo, tudo que foi feito até agora e fazer
dar uma sequência diferente, né, Mi? Com certeza. Eu vou só deixar mais um livro, que ele é um clássico, esse aqui, ó, para quem quiser, O Pai Rico e o Pai Pobre. Esse aqui, ele fala bastante dos ativos e passivos e de forma bem didática. Então, é interessante esse livro também. Então, assim, e eu vou deixar sobre o que eu vou falar agora, esse aqui, que ele é mais chatinho, que ele é muito grande, ele é chatinho de ler, mas ele é bem interessante. Eu vou trazer só o rápido. Esse devagar. Eu não li. Mas ele fala ali mais ou menos que nós temos dois, ele divide o nosso sistema de pensar em dois, o rápido e o devagar. O rápido seria a forma intuitiva, e como fosse o respirar, a gente não pensa para respirar, a gente respira. E o outro é a forma mais devagar, aquilo, quando a gente vai fazer conta, a gente tem que pensar, isso é muito chato para a gente não gosta de fazer isso, cansa. Então, como é que é a virada de chave? A gente tem que usar o lado 2 do nosso cerebelo, do nosso cérebro, por quê? A gente vai ter que planilhar. Tá? Eu adoro esse assunto, cara. Então, assim, no começo vai ser mais trabalhoso. Depois, eu posso dizer para vocês que praticamente não tem trabalho, porque é tudo muito... As coisas fluem, tu já entende o conceito e tu não tem mais esse negócio de ter que ficar planilhando. Então, qual é a minha sugestão? O que eu fiz no começo? Eu identifiquei quanto que eu ganhava, porque eu não sabia exatamente quanto que eu tinha, quanto que eu ganhava, qual era o meu salário, quais eram as minhas rendas, quais eram as minhas fontes de renda e quanto que eu gastava. Então, eu planilhei todos os meus gastos, tá? E destes gastos, eu fiz separações. Destes, quais eram os gastos fixos, que era plano de saúde, condomínio, água, luz, né? Fiz ali aqueles que são obrigatórios, que eu não tenho como fugir. Os gastos anuais, IPVA, IPTU, esses também. Os gastos com vestuário, eu fui separando e eu fui vendo o que eu conseguia remanejar, o que eu conseguia negociar. Tanto que hoje eu pago plano de internet mais barato que 3 anos atrás. Plano de celular mais barato que 3 anos atrás. Então, assim, tudo porque eu fui lá, identifiquei, negociei, organizei e enxuguei o que realmente eu precisava naquele momento. Como eu não tinha dívidas, para mim foi um pouco mais tranquilo. Mas quem tem dívidas, a primeira coisa é identificar a dívida, se é de cartão, cheque especial, que são os mais caros, negociar e colocar dentro de uma parcela que consiga estar dentro do seu orçamento geral. Não excluir gastos com lazer, tá? Porque ninguém consegue passar um mês inteiro se privando, não indo num restaurante ou fazendo alguma coisa legal. Só que aí o que ele vai fazer? Vai dar uma reduzida e vai dar uma adaptada, né? Vestuário, mesma coisa. Se tu começa a identificar que tu costuma, não pode ver uma promoção, porque eu sempre fui uma pessoa que não, na minha cabeça, eu não era uma pessoa que ostentava, porque eu nunca comprei roupa de marca, bolsa de marca. Então, só que eu adorava uma promoção. Meu marido sempre falava assim, tá, é promoção, mas gasta dinheiro, tá bom? E na minha cabeça, não, né? Então, era uma promoção, uma pichincha, eu ia comprando. Só que no final, quando eu mudei e eu tive que fazer, eu acho que eu fiz uns 4 bazar e tinha roupa, tá? E que eu conseguia, pelo menos eu conseguia arrecadar alguma coisa. Aqui em casa foi quase igual. E às vezes então, esse assim, é realmente o motivo para a pessoa não ter o ânimo para começar a fazer um tipo de trabalho desse, né? Eu penso, pô, se eu começar a me organizar demais, daqui a pouco eu não estou fazendo nada, daqui a pouco eu não vou viajar, não vai sobrar dinheiro. Não, e o cara vai deixando para depois. Então. Ao contrário, você vai colocar... É importante você trazer isso para a gente, porque, pô, você tem que deixar disponível um dinheiro para você aproveitar a vida também. Tem que deixar. E outra, assim, tu consegue até ser meio louco, assim, mas se tu se planejar, tu fica planejando uns 10 anos, 15. Depois tu fica meio loucão, assim, quero viajar, vou viajar, quero comprar promoção, vou comprar. Sim. Mas é tudo questão de... Eu acho que a balança, essa que tá fazendo para nós, é legal. Porque eu falo que também sou consumista. Eu gosto gosto de novidades, tecnologia, eu acho muito interessante. Só que, pô, tem que ver, dá para pagar? Pô, dá legal, tem desconto à vista. Aí dá para parcelar no cartão, recebe um cashback, recebe uma loja parceira que pode ser 10% de desconto. Então, isso tudo, esses pequenos macetes, acho que o banco trouxe para a gente, agora Siglo, assim, a gente nesse meio financeiro fica fácil, a gente consegue achar algumas coisas. Pô, cartão da XP, tudo tu compra com 1% de desconto. Então, o que tu gasta... Isso aí. Às vezes 5, às vezes 10. É isso. Então, assim, pô,
tu falasse ontem, né, alertasse sobre aquela campanha do Booking. Pô, eu comprei as 2 passagens aéreas que eu tenho para as próximas viagens, já reservei ontem. Pô, 10% de desconto. Faz sentido. 10% para mim que eu te avisei. E, pô, já começou. Pô, tá bom. Pô, a Bianca, ela quer juntar a receita. Eu sou mesmo, rápida, eu sou rápida. Ela tá pensando no futuro, ela quer a receita. Não, mas é isso mesmo, também. Gente. Colocar assim. Então, como é que eu comecei a inverter, né? Eu tinha um salário, eu tinha os meus gastos e eu precisava pagar. Só que a primeira coisa, como eu não tinha dívida, eu não precisei pagar uma dívida, ficou um pouquinho mais fácil. Mas o que eu fiz? A primeira coisa que eu fazia no mês é separar o meu investimento. O que eu vou... Eu não tinha reserva, eu tinha uma reservinha, mas eu não tinha uma reserva de emergência que eu pudesse ficar 1 ano sem trabalhar. Então, a primeira coisa que eu faço, antes do salário, né, que eu tinha um salário, era retirar o valor que eu tinha determinado. Eu comecei com 10% e depois eu cheguei a 50%. É o que eu faço hoje. Pessoas pensam, como é que tu consegue guardar 50%? Antes eu não conseguia, hoje eu consigo. Tá, então tu ganhava muito dinheiro. Não, gente, eu não ganhava muito dinheiro. Tá? Eu passei por várias fases no banco, vários salários, e todos eles eu consegui. Só que o que eu fazia? Eu chegava no primeiro ano, principalmente, eu tinha que guardar, eu tinha estipulado ali de 10% a 30% no primeiro ano. Vamos dizer 30%. Tirei 30% do meu salário, o resto não pagava as minhas contas. O que eu fiz? Bazar. Eu faço uma alimentação diferenciada, sem glúten, com baixo low carb, porque esse é o meu estilo de vida. As pessoas me perguntavam, eu aproveitei esse nicho e comecei a ganhar dinheiro nisso também. Então, eu comecei a fazer renda extra, que é uma outra coisa que as pessoas podem fazer, né? Isso, então, assim, a primeira... Assim, nem sempre é reduzir despesa, né? A gente pode gerar receita. Eu gosto sempre da segunda opção, que a segunda, às vezes, não vou diminuir o padrão, não tenho... Cara, gosto de viver assim, eu acho que é legal. Como é que fazer? Tu consegue aumentar a tua receita? Consigo. Então, cara, aumenta o que aumentar, vamos planejar em cima disso. Eu acho que que assim, o Weber falou que vamos reduzir despesa. Ele vai pensar assim, vou ter que parar de comer fora, vou ter que parar de viajar. Aí já começa a ficar assim, mas pô, peraí, mas eu tenho uma roupa parada aqui em casa parada, eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho em home office para alguém e cobrar uma grana, fazer uma alocação de imposto de renda que uma galera aí faz para os outros e cobram uma receita. Eu acho que eu lavava carro, né? Porque trabalhava antes do banco numa outra empresa, lavava carro à noite. E era a forma de ter receita. Sim, isso que o Gino falou é legal, porque essa questão, ela não pode se tornar um sofrimento, né? Claro que não. Ela tem que ter a noção de que ela precisa ter uma reserva, não só para aproveitar a vida, mas para imprevistos que possam acontecer, né? Pô, às vezes você vai precisar de um médico, você vai precisar fazer uma cirurgia, cara, a gente não sabe, né? E o brasileiro ele tem um gatilho em relação à finança, que eu diria que é também um outro problema cultural, que é assim, né? O brasileiro, ele ganha o salário dele, o que ele faz? Ele gasta para depois ver o que sobra para poupar. Tem que ser ao contrário. A hora que você recebe o salário, separa a poupança, o que sobra você gasta, né? É aí que a gente começa a ver, inclusive, a força dos juros compostos, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Com certeza, é isso aí. Primeiro, tu vai... É como fosse um boleto do teu condomínio. Aquilo ali está separado, ninguém tira. Claro que em algum momento, se tu precisares usar e não puder poupar por alguma emergência, é para isso que a gente faz, né? Então, isso para mim foi uma mudança de chave e desde então, eu consigo viajar 2 vezes ao ano, com exceção da pandemia, né? Eu consigo voltar a frequentar os restaurantes, eu consigo ter uma qualidade de vida, só que eu consigo agora, né, ir modulando, né? Ou, esse mês aqui posso comprar uma roupinha, esse aqui eu vou guardar porque eu vou viajar. Então, é tudo uma questão de planejamento, fica tudo mais claro e possível, assim, a gente não precisa se privar de nada se for organizado, né? E uma outra coisa que eu sempre costumo dizer é que se tu acha que está ganhando mal, se tu acha que... então tem que estudar, gente. Se a gente estuda, se informa, a gente não tem como ficar estagnado. A gente vai ser uma pessoa mais produtiva e vai ser uma pessoa mais disputada, porque se tu tens conhecimento, isso ninguém tira de ti. Então, é uma coisa ser curioso, estudar, ter esse espírito de empreendedor, né? Eu acho que é por aí, assim.
Perfeito, viu? Acho que se a gente se planejar e estudar, acho que isso dá a coisa que a gente mais tem. Não sei se tu já leu esse livro também sobre Quem Pensa Enriquece, eu acho, Napoleon Hill. Assim, pô, é outro. Cara, já surgiu até uma ideia aqui para nossa reunião de amanhã que. Beleza, já pensei no negócio aqui legal. Ai, meu Deus, que medo. Que bom, Bi. Cara, obrigado, Bianca, para não ser mais delongas, né? Para não ficar tão. A gente poder conversar horas aqui, mas nem todo mundo tem esse tempo de ouvir tantas horas assim, mas não faltará oportunidades. Queria agradecer a presença. Primeira de muitas, Imagina. eu sempre falo que não precisa esperar ser convidado, é só dizer assim, cara, quero fazer hoje. Cara, pode ficar à vontade. Júnior, eu quero fazer e pode ficar 3 semanas sem fazer. Cara, legal, pode entrar. Não, agora a Bianca ela deu start, agora não tem mais como... ela tá no time. O Everton começou de vez em quando. O Everton já tá aqui, ó. Agora é âncora. Já vai entrar no cronograma, na programação do mês já. Quando é que vai ser a vez da Bianca? Ah, vai ser tal dia, beleza. Fazer rodízio. O Everton já virou aquele reserva que já começa a aquecer já no primeiro minuto do primeiro tempo, né? Porque ele tá ele já vai uniformizado, Ele tá pronto. Sexta-feira ele tá pronto. Porque se acontecer qualquer coisa, ele já tá no... Não, menino, mas eu agradeço. Geralmente, semana que ele faz a rádio, então ele tá com a semana inteira já prontinha ali da rádio, já encaixa tudo só. A semana não sei o que faço. Mas eu agradeço muito pela oportunidade, assim, até porque eu, como sendo mulher dentro do mercado financeiro, para ter essa referência, né? Nós mulheres, muita gente não enxerga como a gente entende ou como a gente gosta, como a gente se especializou no mercado financeiro, e para mostrar que a gente está aqui, sim, que a gente gosta, que a gente entende, que a gente faz parte. Vocês, além de embelezar o nosso mercado financeiro, que, pô, diga-se de passagem, os outros dois são bem legais, são meus amigos, meus sócios, mas, pô, e além de embelezar, pô, da sigla, que eu conheço do mercado, são extremamente competentes. Eu acho que vocês realmente vieram para diferenciar, trazer mais harmonia para tudo. É exatamente esse ponto, né? Não é só de beleza, é de competência também, né? Então... E não só trazer as mulheres para trabalhar no mercado financeiro, né? Eu acho que também trazem muitas mulheres para investir, né? A gente vê que hoje a bolsa... Eu tenho várias clientes. Nosso escritório tem é homem ainda. Então, eu acho que é um trabalho essencial e a gente trazer cada vez mais a mulherada também para entender e praticar os investimentos aí em busca de uma liberdade maior. Exatamente, independência, né? A mulher precisa ter uma independência financeira para ela ter mais liberdade, mais autonomia na vida. Então, a gente startamos um projeto, digamos assim, que a gente tinha combinado, até começamos aqui em Tubarão, Everton, de algumas escolas municipais, a gente dar uma palestra, fazer algum trabalho quanto a isso. Então, a gente começou a semana na escola Custódio Floriano de Córdova, no 9º ano. Foi bem legal a experiência, assim, legal. Gente nova. Eles que deram a ideia de procurar sobre isso, queria entender um pouco mais de bolsa de valores, como é que funcionava. Ficaram mais confusos do que antes. Ficaram tudo enrolados, eles se enrolaram tudo. Mas eu disse, cara, dezembro Mas a gente volta, volta, isso mesmo. né? Então, assim, fiquei de passar para eles alguns livros e filmes, séries, assim, dezembro a gente vai voltar, daí eu vou voltar com o Everton também. A Bianca falou um negócio legal, também vou procurar em cima disso, seja para a gente fazer uma palestra naqueles educacionais de extensão, pessoal que está voltando no mercado de trabalho, pessoal que voltou a estudar, pessoal que está precisando de reabilitação, de qualquer outra coisa. Falando daquele livro que eu falei, né, para o Rio, eu acho que a minha doação para o mundo é isso. Eu tenho para mim que eu vou doar meu tempo para me ensinar gratuitamente quem queira aprender alguma coisa do meu simples conhecimento, mas eu acho que pode ser que faça diferença esse básico do básico, não ensinar a investir, porque cada um tem seu perfil, mas pelo menos ensinar a se organizar ou ter uma noção como isso. E isso a Siglo está fazendo imensamente bem, a gente vai ser bem disruptivo no mercado quanto a isso, sem fins lucrativos, mas com uma extensão muito grande. Pensa que é um efeito manada, é um efeito que a gente está plantando agora para colher daqui a 30. Com certeza. Então, quando o nosso escritório estiver sendo maior do Brasil, se Deus quiser, essa questão de algum tempo, assim, mais ou menos, eu não vou falar porque eu vou ser meio otimista, tá? Eu pensava ficar assim, não vou falar. Mas a gente vai conseguir trazer novos clientes, quem sabe a gente ensinou agora, quem sabe começaram a escutar, quem sabe pessoas que dizem, pô, legal, cara, vi a Bianca lá, eu acho que faz sentido, eu consigo guardar 50% do meu salário, porque, cara, é difícil guardar 50%. Se a 10 a 20 ali, o cara vai, pá.
Mas eu estava 50 chegando nos 40, não tinha mais tempo. Eu lembro, Vi, quando quando eu entrei no banco, eu ganhava 4 vezes mais do que o meu último trabalho. O que a gente fez lá? Financiamos um carro, cara. Aqui, ó. Financiado. A taxa era boa, né, a taxa era boa. Cara, aquele Novo Testamento no porta-luva ali, ó. Carrinho aqui, ó. Não tinha pra ninguém, cara. Mas é legal passar por isso, é legal. Pô, nem todo mundo acerta. Hoje eu não faria, mas se eu não fizesse aquela época, quem sabe eu faria agora, porque eu precisava passar por isso. Então faz sentido, a gente vai tomando história com o do outro. Então, assim, ó, vamos começar uma rodada de contar a história de quem trabalha na Siglo. Não sei quem vai ser o próximo, mas amanhã a gente vai decidir. Ai, meu... Vamos fazer um sorteio, eu quero conhecer a história de cada um. Fechou, gurizada? Obrigado por tudo. Uma boa noite a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Hoje vamos ficar sem bolão, né? Porque semana passada foi feio o chute do pessoal, né? Pô, esqueci, cara. Vocês querem falar alguma coisa? Bora, hoje? vamos lá, cara. Vamos embora? Vamos jogar pra semana que vem. Vamos jogar pra semana que vem. Pô, a Bianca só veio para isso, esqueci do bolão. Vamos lá. Então vai lá, Jean. Bianca. Ela começa. Não, Bianca. Essa é com as mulheres, né? Sempre. Vamos embora. Eu vou ser conservadora, 125, mais um pouquinho otimista. Caramba. Porra. Vai dar uma paulada para cima, hein? Tomara que esteja certo, gente. Olha, tô torcendo, cara. Carteira esse mês também é difícil ali. Jean, o que tu viu na borra do café, brother? Cara, eu vou botar 122,5. Vou ficar no muro. Bom que ele faz quebradinho, né? 122,5. É que a gente tem o target de 500 pontos. Que a gente ficou ali. Ficou dentro dos 500. A banda, né? A banda. Na banda dos 500 tá valendo, o que eu acho. É uma banda bem pequena, 500 pontos, tá? 500 pontos é muita coisa, tá? Hoje a nossa bolsa subiu 492 pontos, isso foi 0,41%. Então, tá boa a margem. A gente tem a margem de erro igual do Ibope da eleição lá, quando eu falo. Tá ganhando 50, pode descer 20 para cima ou 20 para baixo. Eu vou de 123,200. O pessoal tá ficando meio arrojado, né? Cara, daqui a pouco vai ser quebrado cada vez mais isso, quebrado. Isso, não. Aí vai ter que ser outro prêmio, cara. A gente vai ter que fazer um bolão de dinheiro que daí vai ser muito arriscado. Pessoal, eu vou chutar no 122, tá? Vou ser bem conservador. Eu tô achando que essa política aí vai incomodar essas meninas, são meio inquietas. Esse cara 30 dias em casa ali, estavam pronto para soltar um monte de coisa que eles pensaram assim, vieram, não tem nada a ver com nada. Vieram com força. Isso. Torcer para essa semana ser ruim, para depois, quem sabe, ser bom e terminar aquela operação. O dólar a 4,93 ali no dia, bem sair feliz. Belezada. Obrigado, bom final de semana. Agora até amanhã. Amanhã a gente vai se encontrar das devidas proporções, mas primeira vez aí que a gente vai conseguir, quem sabe, reunir o time todo. É isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.